Eu pedi o tecladista para ficar comigo, eu gosto. Mas não é para você dormir não, hein? Eu já ouvia falar assim, pô, o tecladista dá um sono, né? Fica esperto, presta atenção, porque Deus tem muito para falar com a gente essa manhã. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Se você tem sua Bíblia, vamos fazer isso agora, vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9, minha versão é a Almeida Revista e Atualizada. Se você não tem a sua Bíblia, vai ser projetada aqui a palavra. Eu peço que você preste atenção na nossa leitura, para a gente ter o nosso entendimento facilitado. Diz assim a palavra de Deus nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o 9. Pedro diz: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque tem uma palavra para. Pedro está dizendo que nós fomos regenerados. Todas as vezes que você vê essa palavra para, não é para você parar. Na Bíblia, ela geralmente está vinculada ao propósito daquilo que está sendo dito. Então, você foi regenerado. Com que propósito? Você foi regenerado. Com que finalidade? Ele continua: nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 2, para uma herança incorruptível, sem mácula e reservada para aqueles, ou para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Nisso exultem no presente, por breve tempo, ainda que se necessário, sejam contristadas por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Tem um para de novo, Anny. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, o qual não havendo crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo a finalidade da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos pela tua palavra. Obrigado pela porção da tua palavra lida. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza nesta meditação. Fala conosco, Pai, estamos abertos à tua voz, queremos te ouvir, queremos ser abençoados, transformados e enriquecidos pelo Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Que você diga amém. Pedro, o apóstolo Pedro, nesse trecho vai falar de esperança. Ele fala de esperança, fala de herança, fala de uma fé que é confirmada e resulta na glória, mas eu quero, em especial, me prender o primeiro propósito dessa regeneração, que ele vai falar conosco, uma vida de esperança. Uma esperança viva. Pedro vai usar o texto, no seu texto, ele qualifica essa esperança. Não é uma esperança qualquer. Nós fomos chamados para uma esperança viva, para uma esperança que ela é dinâmica, para uma esperança que se molda às situações e continua, apesar das crises, dos movimentos contrários que todos nós passamos sem exceção. Começando por mim e cada um de vocês que estão aqui, também vocês que me ouvem pela internet, pela Nova Igreja Online, nós passamos por lutas. Enquanto estivermos aqui, passaremos por lutas. E Pedro escreve uma carta
falando sobre essas questões típicas do ser humano enquanto vivermos nesse mundo, nesse tempo, dessa forma, enquanto não estivermos no nosso corpo glorificado. Nós vamos passar por momentos que às vezes serão desagradáveis. E eu quero de antemão, de início de partida, nesse início de jogo, eu quero que você entenda essa palavra não como uma palavra contraditória, porque aqui você escuta a sua nova realidade de curado, de vencedor, e tudo isso a palavra de Deus diz para nós, é bíblico, é tudo verdade. Mas a gente precisa equilibrar os pratos. A gente precisa entender como as coisas se processam para que nós não venhamos abandonar o Evangelho com um sentimento de frustração, que eu já ouvi pessoas falar dizendo o seguinte: não, eu não pensei que era assim. Foi falado outra coisa para mim. E eu digo, mas o que foi falado é verdade. Uma coisa não inviabiliza a outra. Passar por crises, sim, vamos passar. Recentemente, agora, nesse ano passado, no mês de outubro, um instituto dos Estados Unidos, ele publicou um artigo como resultado de uma pesquisa feita com 2.500 pessoas, homens e mulheres, de várias idades, pessoas que estavam passando por algum tipo de situação de conflito. Em determinadas áreas, ou na verdade não era nada específico, em várias áreas. E na publicação do resultado dessa pesquisa, eles concluíram, nesse universo de 2.500 pessoas, que o momento de luta, ele não rouba da gente apenas bens materiais, pessoas que nós amamos, saúde, relacionamentos, mas ele rouba, sobretudo, a nossa esperança. As pessoas, a maioria das pessoas que estavam passando por lutas, tinham os seus níveis de esperança na vida, em Deus, na sua perspectiva, completamente caídos, drenados, diminuídos. Esse mesmo trabalho concluiu, e isso não deve ser novidade para você, a gente sempre escuta isso, que pessoas com um nível de esperança em alta, pessoas que conseguiram passar pela luta mantendo viva a sua esperança, foram as pessoas que suplantaram a crise, suplantaram o problema. São pessoas que, de alguma forma, em meio às lágrimas, conseguiram ver uma luz no fim do túnel e se projetaram naquela luz. Não é raro, graças a Deus, no nosso universo cristão, a gente não tem tanta incidência de coisas dessa natureza, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Mas o suicídio, ele é fruto da falta de esperança. Essa falência de alma, a pessoa suicida é uma pessoa que perdeu completamente a esperança no amanhã. Não vê luz no fim do túnel. As pessoas em volta conseguem enxergar uma luz, mas quem está ali não consegue. Parei. E Pedro, ele escreve, voltando aqui à carta de Pedro, o texto que nós lemos, a um grupo de pessoas que, me parece, estavam vivendo uma violenta crise, uma violenta pressão. O ano aproximado dessa carta,
64, 65, a igreja perseguida, os cristãos mortos, os cristãos tinham seus bens confiscados, os cristãos eram jogados às feras. E eu separei duas imagens. Eu vou pedir para a galera do broadcast me ajudar, que vai mostrar um pouquinho para você, querido, do que era a perseguição aos cristãos no primeiro século. Essa é uma foto, é uma tela que hoje se encontra na Polônia, em um dos museus, o Museu de Kharkov, e ele vai trazer para a gente uma pintura mostrando os cristãos sendo feitos de tocha humana. O que Nero mandava fazer com os cristãos? Ele mandava enrolar os cristãos com betume e os cristãos eram queimados vivos. E uma outra forma dos cristãos serem perseguidos era quando eram jogados aos leões, às feras. Eu também tenho uma outra imagem que fala, e essa tela é uma tela de um pintor francês, Jean Gérôme, ele vai trazer para a gente, se não me engano, o nome dessa tela é a última prece dos mártires cristãos. E mostra para a gente os cristãos do primeiro século sendo jogados, ou seja, você tem aqueles que foram incendiados e os outros que vão ser devorados por leões. Essa igreja que Pedro escreve. Se você não sabe, ampliando um pouquinho, você entender o contexto da história, o cristianismo sempre foi perseguido. Até o ano 313 da era cristã, quando Constantino promulga o Edito de Milão e dá liberdade de culto aos cristãos, o cristianismo sempre foi perseguido. E em 64 acontece um grande incêndio na cidade de Roma. A cidade tinha 14 distritos. E desses 14 distritos que haviam na cidade, 3 desses distritos são completamente destruídos pelo fogo. Não sobrou nada, absolutamente nada. 7 outros foram cruelmente danificados pelo incêndio. O incêndio durou 6 dias, para você ter. Somente 4 distritos foram poupados daquele incêndio. E aí, quem morava nesses distritos? Os cristãos. Alguém vai falar assim, cara, mas os cristãos foram abençoados. Fala, os cristãos moravam longe desde aquela época, né? Eu acho que eles deviam morar longe do centro. Mas esses cristãos foram preservados. A culpa, de alguma forma, vem para Nero. Nero, ele que é um bode expiatório, fica sabendo que os cristãos agora não foram alcançados pelo fogo, e ele deduz, além de tirar a culpa de si mesmo, ele joga, de alguma forma, a culpa para os cristãos, e esses caras passam a ser considerados inimigos do império. Inimigos de Roma. Há uma perseguição implacável. Ser cristão naquela época era, por muitas vezes, ter que pagar com sua própria vida. E Pedro, no meio dessa confusão, gente morrendo, gente perdendo seus bens, gente sendo presa, gente sendo incendiada, maltratada, Pedro escreve essa carta de alento, uma carta de encorajamento, uma carta que lembra aqueles cristãos perseguidos o seguinte, cara, ele começa glorificando e exaltando, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos regenerou para uma viva esperança. Talvez aqueles cristãos daquela época precisassem de outra palavra.
Cara, corre que os caras vão pegar vocês. Mas ele não, ele tem uma palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, e fala: mantenham firme a esperança. Pedro está falando para a gente assim: olha, as circunstâncias não podem definir o que está reservado para vocês. Vocês têm uma herança, vocês têm uma salvação. E Pedro, ele chega a falar conosco, ainda que no presente século, nesse momento da história, vocês estejam sendo submetidos, estejam passando por esse momento de breve tribulação, podem ter certeza, isso redundará sobre a vida de vocês com bênção. A fé de vocês está sendo provada, testada, e vocês vão passar por isso. Pedro é quase que acende um farol lá no fim, uma luz no fim do túnel. Pedro fala: não percam mais esperanças. Não percam a fé. Continuem firmes, ainda que essa situação esteja acontecendo na vida de vocês. E passaram-se os séculos, hoje nós estamos no século 21. E nós continuamos a viver a mesma luta. Talvez hoje não haja cristãos sendo lançados nas arenas aos leões. Não haja a prática de você incendiar como havia naquela época. Ainda que em poucos lugares você ainda veja violência contra o cristão, essa prática diminuiu demais. Mas nós temos outras lutas. Nós temos outras frentes que foram aparecendo, situações que nos acometem e que nós não gostaríamos de estar vivendo literalmente. Pedro traz para a gente, para a nossa igreja, para a nova igreja, para a igreja de Jesus do século 21, uma palavra que diz para mim e para você: cara, você foi regenerado para manter viva essa viva esperança. O fato de você ser um cristão, querido, é importante que você saiba isso, não te eximirá de lutas. Nós teremos lutas. Eu gostaria de não ter, mas nós queremos, eu terei, você terá. Eu não sei porquê, já falei isso algumas vezes na igreja. As nossas 2 primeiras gestações foram interrompidas. A minha esposa está aqui. Parece que eu fiquei com a barriga, né? Mas tudo bem. Foi um tempo difícil. Um tempo de luta, de choro, de desesperança. Imagina você perder uma gestação e aí você vai para a segunda todo feliz, acontece exatamente no mesmo tempo, a mesma coisa, aí você fala: cara, nunca mais. A gente é acometido por um sentimento. E essa palavra que Deus traz ao meu coração é um momento que retrata a nossa realidade. Eu não sei se você tem conhecimento, nós estamos orando há alguns meses por um menino chamado Levi. Levi teve uma leucemia, e dentro da leucemia, que já é um quadro, já é um diagnóstico terrível, uma leucemia rara, algo que os médicos se perguntavam: como é que nós vamos tratar isso? Vamos tentar esse método, outro. E nós oramos. E os pais declarando cura. E os pais declarando milagre. E os pastores orando. Nós, pastores, orávamos. A gente tem um grupo de WhatsApp dos pastores. A gente vai colocando as coisas que estão acontecendo. E nós ali declarando palavras de vitória. Mas eu nunca vi naquele pai, em nenhum momento, em nenhum dos seus áudios, a perda de esperança. Cara, não é café? O cara sempre, um moleque quase morrendo, e ele: não, a gente vai ver a cura e tal. Sabe o que aconteceu, irmãos, com esse garoto? Há pouco tempo,
há umas 2 semanas atrás. Ele recebeu um implante de medula óssea, veio lá dos Estados Unidos, pegou, uau! E o moleque recebeu alta, está lá ainda numa outra fase para ir para casa, curado. Curado. Pastor, mas não seria melhor? Se é para ele ser curado, não seria melhor se nada disso acontecesse? Não sei. Uma coisa eu tenho certeza, que aquele pai e aquela mãe, eles tiveram sua fé fortalecida. Talvez o Levi conte esse testemunho de cura que ele teve quando for um homem, e muitas pessoas serão abençoadas por esse testemunho de cura. Essa semana, isso é um quadro, tá, que eu estou passando para vocês. Eu estava gravando um vídeo para uma pessoa aqui da igreja lutando contra a vida. Ela recebeu está fazendo um tratamento, mas ao invés da remissão, ela recebeu um diagnóstico de metástase. E aí, como é que a gente trata isso? Como é que a gente lida com isso? Sexta-feira, eu estava conversando com um dos nossos homens. E ele também vai ser submetido a uma cirurgia nessa mesma condição. Está com uma situação na próstata e vai ser submetido. E essas coisas que acontecem vêm detonar com a nossa esperança, com a nossa alma. São flechas lançadas pelo maligno. Doença não provém de Deus. Isso é importante que você entenda. Diga assim comigo: doença e enfermidade não provém de Deus. Doença e enfermidade é fruto do pecado. E Jesus veio tirar de nós esse resquício. Jesus veio nos trazer cura. E mais uma vez eu conversei com ele. O outro está passando por um problema de desemprego. Tem gente há mais de 1 ano desempregado aqui na igreja. Mais de 1 ano. Procurando emprego há 1 ano. Homem qualificado. Homem de cargo de chefia. Homem de cargo de gerência. Mas que por algum motivo as coisas não acontecem. Por que isso? Como a gente se porta diante de situações dessa natureza? Eu sou, obviamente, empurrado a um abismo da desesperança, da falta de fé, de olhar as circunstâncias. Nós, humanamente, somos propícios a isso. Estamos vulneráveis a isso. Mas a palavra do apóstolo Pedro, contrariando toda essa inclinação natural do ser humano, ela fala assim: cara, mantenha essa esperança viva. Cara, você tem uma herança de Deus na sua vida. Você foi regenerado. Você tem algo que você possa crer. Você tem algo em que você possa se ancorar. Eu estava lembrando, quando pensava no que falaria a vocês, quando estava orando, eu lembrei desse cara chamado C.S. Lewis. Alguém conhece esse autor? C.S. Lewis, ele escreveu várias literaturas. Um cara de Deus, um cara que foi uma referência do cristianismo, ou para o cristianismo no século passado, no século XX. E essa é uma obra que nós usamos aqui, um livro de leitura obrigatória na história. Ele vai trazer para a gente, é quase que um apologista cristão. Ele vai trazer para a gente uma percepção prática de uma vida, ou seja, de fé, por que Deus existe. Ele vai explicando. Ele não foi sempre um homem que entendeu dessa forma. Ele foi ateu. 30 anos da sua vida ele foi ateu. Tinha alta resistência à mensagem de crer em Deus. De repente, ele começa a crer em Deus, que Deus existe. Ele só não sabia quem Deus era. Ele chega à conclusão, era um homem muito inteligente, e ele chega à conclusão que Deus, ele tinha que existir, porque senão as coisas, não é possível se não existisse um Deus. Ele passa a ser um cara, então, ele passa do ateísmo
para o teísmo. Eu creio em Deus. E numa outra fase, ele vai acreditar agora, ser impactado com a palavra de Deus, de entender a mensagem de Cristo. E ele, como o apóstolo Paulo, ele se entrega. Ele conhecia a experiência de ser um ateu. Conhecia e tinha vivido a experiência de ser um cara que só acreditava em um Deus que não sabia. E agora ele se converteu a Jesus e ele usa a sua capacidade intelectual, dirigida pelo Espírito Santo, para fortalecer o argumento do cristianismo. Ele não era um pastor, ele não era um líder religioso, ele era um membro de uma igreja. Na verdade, ele era professor de literatura e filosofia na faculdade de Oxford, depois ele foi começar a dar aula em Cambridge. Ele é o autor, por exemplo, de Crônicas de Nárnia. Você já deve ter ouvido falar. É um cara altamente conhecido. Alguém já leu esse livro? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu queria presentear esse livro para um visitante. Alguém que realmente queira ler. Tem alguém aqui que queira o livro? Vem cá, minha irmã. É seu? Está com o meu nome aqui, porque esse era um livro meu, mas vai com muito carinho para você. Deus te abençoe, tá? Beijo. É seu. Mas o interessante é que a gente fala muito desse livro, né? Cristianismo Puro e Simples. Mas ele escreveu também outros livros. Ele, após a morte de sua esposa, chamada Joy, ele vai escrever um outro livro. Um livro que ele não colocou o nome dele naquele livro para as pessoas não falarem, pô, o que esse cara está falando? E ele escreve um livro chamado A Anatomia de uma Dor, onde ele, o autor do cristianismo puro e simples, o grande apologeta e defensor da fé, vai começar a colocar suas questões diante de Deus. Ele perde a pessoa que ele ama, ele perde a sua esposa, ele precisa conviver com uma dor que parece que é maior do que ele. E aquele cara convicto, aquele cara dono da verdade, aquele cara que sabia tudo, explicava todos os porquês, continuava crendo, mas estava sofrendo. Sofrendo porque não tinha as respostas. Ele queria saber as respostas, mas não conseguia entender. E você sabe que esse sofrimento, ele é algo inerente ao ser humano, e a dor ela não é linear. Quando tu perde algo, algo te machuca, tem dia que você está bem, mas tem dia que você está muito mal. E aí você, no outro dia você já está mais, no outro dia você está feliz. Mas de repente você recai, você lembra daquilo, parece que aquilo está, o vazio cresce. E a esperança, nessa hora, parece que ela se esvai. Parece que ela vai saindo da nossa mão, correndo como água. E a gente passa a não ver mais solução. É verdade? Diga amém. É isso aí. Até o amém foi baixinho. Não sei se você está dormindo, mas eu acho legal quando eu vejo você assim, me ouvindo. A gente tem muitas características diferentes nos nossos pregadores aqui. Nós temos profetas, nós temos apóstolos, mestres, nós temos pastores. E eu vejo que você está conectado comigo porque você está com um olho desse tamanho. Eu não sei se eu estou falando alguma heresia, mas você está, e eu estou percebendo você comigo. E esse cara escreve esse livro, irmãos. Mas ele escreve também um terceiro livro. Na verdade, o terceiro só é publicado após a morte de C.S. Lewis, em 64, que é o nome Cartas a Malcolm. Cartas a Malcolm. E ele coloca, nesse momento da sua vida, um relato
de um momento de intimidade com Deus. Ele continuava crendo em Deus. No primeiro momento, ele acreditava e explicava a Deus. Num segundo momento, quando ele coloca a anatomia de uma dor, ele cria, acreditava, mas estava sofrendo porque não estava entendendo. E nesse terceiro momento, onde ele escreve essas cartas a Maicon, ele vai falar o seguinte: eu continuo crendo, e mesmo sem entender, eu consigo descansar em Deus. Irmãos, um ícone que viveu essas três fases que Pedro viveu. Pedro teve a sua fase onde ele era o dono da verdade, onde ele acreditava em Jesus e batia no peito: eu vou fazer, era com ele, está na minha força. Depois ele viveu uma segunda fase, onde ele percebeu que não era no braço dele, que ele não tinha poder para todas as coisas, que existia algo maior e que Deus ainda estava no controle. E agora, Pedro, escrevendo essa carta aos cristãos daquela igreja, Pedro, ele está exatamente nessa terceira fase, na fase da maturidade. Teve uma experiência que forjou sua fé, e depois a gente tem um cara muito mais maduro. E por que Pedro escreve assim? Por que Pedro tem esse tom pastoral? Porque Pedro foi chamado por Jesus para ser um pastor. As cartas do apóstolo Paulo, se você pega na sua Bíblia, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo. Ele começa as cartas dizendo: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo. Paulo tinha um chamado. Pedro não tinha esse chamado necessariamente. A gente fala apóstolo Pedro, mas talvez se aplicasse, a aplicação melhor seria pastor Pedro. Porque quando Jesus chama Pedro, ele não chama para apostolar, ele chama para apacentar. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, como um bom pastor, essa carta de 1 Pedro, mais pastoral do Novo Testamento. Pedro aqui escreve como um presbítero. Pedro, como um bom pastor, ele encoraja, ele motiva, e ele diz à igreja: olha, existe uma esperança. Não se prendam à situação. Não se permitam entrar em falência. A esperança em Cristo Jesus para a sua vida. Você diz amém? Estou lembrando aqui de uma passagem que me vem, de Isaías, capítulo 43. Eu fico olhando para a hora, quando eu começo a falar, a gente vai falando, né? Daqui a pouco a gente... Mas, Isaías 43, o profeta muito sabiamente vai falar assim: olha, versículo 2 e 3, quando vocês passarem pelas águas, elas não te afogarão. Quando vocês passarem pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama, e nem o fogo arderá em ti. Quer dizer, Pedro não está falando se vocês passarem, Pedro está falando o seguinte: quando vocês passarem. Diga assim comigo: quando eu passar, você vai passar. É preciso que você entenda isso. E a gente precisa ser claro, para quando você passar, você estar preparado, receber aquilo, declarar a palavra de Deus, declarar a sua vitória, mesmo em meio a uma situação de crise, uma tensão. Você precisa disso. Quando eu olho o apóstolo Paulo, e eu podia falar aqui de todos os apóstolos, eu podia falar aqui do livro de Atos, que fala de uma igreja que é perseguida e vence as lutas. Mas eu vou falar só de Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele vai falar para a gente assim, Paulo abrindo o coração. Essa é uma carta onde Paulo, ele abre o seu coração. Ele rasga a sua alma para falar daquilo que ele estava sentindo. Ele vai falar assim: cara, o
tempo da minha partida chegou. Eu estou preso. O Espírito Santo já falou comigo que eu não vou sair dessa prisão. Os meus amigos, irmãos, colaboradores, todos me abandonaram. Na minha defesa, Paulo falando, ninguém se posicionou contra mim, ninguém estava lá comigo, ninguém estava lá para me fortalecer, só mais o Senhor esteve comigo. Paulo, no meio daquela luta, ele fala, eu estou sendo oferecido como sacrifício. Mas eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Agora, olha a esperança de Paulo. Agora, pois eu já vejo a minha coroa que está sendo guardada. Porque eu vou chegar lá e Deus vai me honrar. Tu vê a vida de um cara que diz, para mim, o viver não importa. O viver para mim é Cristo. É o Evangelho. E eu não quero que você também radicalmente entenda essa frase, seja um alienado das coisas que estão acontecendo, da sociedade, da sua família. Não! Eu estou dizendo para você que é um nível de maturidade que Deus quer que você tenha. Independente da sua idade, independente do seu contexto, Deus quer que você entenda essas coisas. Você está entendendo isso? Diga amém. Pô, legal, aí sim, né? Uau! Quero finalizar a minha explanação, a minha meditação, com um texto também da carta de 1 Pedro, já agora no capítulo 5, já no final da carta, e ele vai dizer nos versos 6 a 10, capítulo 5, versos 6 a 10, Pedro vai falar assim para a gente, para aquela turma, para aquela igreja. Ele escreve uma carta aos cristãos que estavam passando pela luta. E ele fala, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. E aí ele dá um conselho para aquele povo que passava por luta. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, nós vivemos num tempo que nós precisamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, entendendo que ele tem cuidado de vós. Fala assim comigo em alto e bom som: Deus cuida de mim. Diga assim, eu lanço sobre ele todas as minhas ansiedades. Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, que quando nós fazemos isso, a paz que excede a todo entendimento vai guardar o nosso coração. Quer ter paz em meio à crise? Quer ter esperança em meio à crise? Quer continuar com a tua fé em alta em meio à crise? Aí você fala, pastor, cara, fé e esperança não é a mesma coisa? Eu digo, não. O apóstolo Paulo vai falar para mim e para você ensinando em uma de suas cartas, agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Esperança é a capacidade de permanecer olhando e vendo a provisão de Deus, mesmo enquanto nós estamos chorando, mesmo diante da crise. Eu sei que Ele vai prover, eu sei que Ele vai me abençoar. E o que Deus colocou no meu coração para esta manhã, para esse encontro, primeiro, é dar oportunidade para você que ainda não conhece esse Jesus que nós estamos falando. A gente está falando de um Jesus que traz a cada um de nós esperança. Um Jesus que nos regenerou. Um Jesus que nos abençoa, que cuida de nós e nos chamou para uma herança incorruptível. Nos chamou para a salvação.
Ainda que tenhamos, como o apóstolo diz, por um breve tempo, ser contristados por pressões desse século, ainda que tenhamos, nós temos a convicção de que passado esse momento de pressão, a nossa vida redundará para a glória do nome de Jesus. Você diz amém? Eu quero falar contigo que diz, pastor, eu não conheço Jesus. Cara, eu nunca ouvi falar dessa forma. E eu quero orar por você. Eu quero, se é o seu caso, eu não vou aqui me alongar nisso, mas se você fala, pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero apenas ver sua mão levantada. Eu posso ver alguma mão aqui presente? Deixa eu ver se eu vejo alguém. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Alguém? Oportunidade de você aceitar Jesus. Apenas levante sua mão. Amém. Estou vendo aqui que nós temos um auditório. Estou vendo gente ali, aleluia. Mais alguém, irmãos? Pode abaixar sua mão. Essa é uma oportunidade que você tem. E eu quero orar com você. E eu vou convidar a igreja agora para ficar de pé comigo. E nós vamos orar junto com esses irmãos. Vamos orar juntos, repetindo essa oração comigo. Agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu professo a minha fé em Ti e quero desfrutar dessa herança que foi conquistada para mim, em nome de Jesus. Que a gente possa dizer amém. Você pode aplaudir o Senhor? Agora, eu quero orar por você. Nós temos os pastores aqui na frente, temos líderes aqui na frente, e nós queremos, como igreja, orar por você. Você que de repente fala, pastor, eu estou passando aí por essa luta, eu estou passando por uma situação que eu preciso de uma intervenção de Deus, e eu preciso aumentar a minha esperança nesse processo. Você que está vivendo isso, a gente quer orar por você. E eu quero convidar você que foi alcançado pelo Espírito Santo nessa palavra. Você sabe se Deus falou contigo. A gente quer orar por você. E eu queria que você, num passo de fé, viesse aqui na frente para a gente orar juntos como igreja. Você pode fazer isso agora em nome de Jesus. A gente está aberto aqui. Amém? Você pode chegar. Você sabe que a igreja, ela, com o tempo, ela foi invertendo as coisas. Às vezes, se tem alguém doente na igreja, ao invés da gente orar, a pessoa se esconde. Em vez da pessoa se apresentar para a gente abençoar, a pessoa fala: caramba! A gente quer orar por você. Gabriel, canta uma canção. Canta uma canção pra gente. Você pode cantar comigo, você que é igreja, você que não veio aqui à frente. Você pode declarar isso ao Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu
Eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. É tudo para mim. Meu Senhor, Eu só quero adorá-lo. eu só quero a Ti. Você é tudo. Eu só quero a Ti. Levante suas mãos, cante isso, meu Senhor, meu Senhor. Meu Senhor, Eu só quero adorar. só quero adorá-lo. Você é Você é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para quero me rendo em tua presença. Jesus, Jesus, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo para mim. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo mover do teu Espírito Santo em nós e sobre nós. Obrigado, ó Deus, pelo acalento, pelo fortalecimento. E porque tivemos, ó Deus, nesta manhã nossa esperança, nossa expectativa renovada em Ti. Tu és onde nós depositamos nossa confiança. Tu és a nossa força, a nossa alegria está em Ti, a nossa dependência está em Ti. E assim nós esperamos em Ti. Conduz o Teu povo agora, ó Deus, para um domingo de paz, um almoço em família, um domingo abençoado. Guia-nos debaixo da Tua proteção e nos, ó Deus, conceda uma semana de milagres em nome de Jesus. Diga amém, diga amém. Aplauda o Senhor. Bom domingo!